Existem diversas características, irmãos, que nós, como cristãos, como filhos do Senhor, nós precisamos ter. Existem diversas atitudes que eu e você precisamos praticar para que a nossa vida ela seja coerente com aquilo que o Senhor anseia para cada um de nós. Nós não nos reunimos como igreja simplesmente porque é um compromisso na nossa semana. Nós não vamos num pequeno grupo só porque é melhor que a gente esteja num pequeno grupo do que fora dele, só para conhecer pessoas ou só para ter uma comunhão com os irmãos. Não, irmãos. Nós não cantamos ao Senhor Jesus aqui em vão. Nós não temos um momento de anunciar essa palavra em vão, à toa. Tudo tem um propósito, irmãos. Cada coisa que a gente faz na liturgia do culto tem sentido. Tudo que a gente ensina, que a gente inspira e de alguma forma a gente conduz a comunidade a fazer e a praticar, é o que a palavra está nos orientando, irmãos. E é muito importante nós compreendermos a essência da igreja, o que de fato traz vida para a igreja e molda o meu e o seu coração para que sejamos exatamente quem o Senhor nos criou para ser. Muitas vezes nós temos achado que de fato estamos caminhando para a salvação, mas quando a gente vê a frutificação da nossa vida, a nossa vida não revela nada de espiritual, ou nada daqueles que nasceram de novo. Ao contrário, essa vida ela começa a refletir apenas frutos carnais. Por isso que o Senhor ele diz que muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa palavra diz isso. A gente não está aqui para honrar o Senhor com os lábios, ou simplesmente colocar na nossa rede social, cristão, falar para as pessoas, eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu faço isso e aquilo. Nós estamos aqui para ser como Jesus. E é tão lindo nós percebermos a simplicidade de Jesus e a forma com que Jesus caminhava por todos os lugares, porque de fato ele não precisava nem falar quem ele era, irmãos, porque ele era. A atitude dele mostrava que ele era. O que ele fazia mostrava que ele era. Certa vez, quando João Batista ficou um pouco em dúvida acerca da revelação de Jesus, se Jesus era mesmo o Messias, ele manda ir perguntar, envia seus discípulos para ir lá, e Jesus fala assim: conta para João Batista, que os cegos veem, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Ele não falou assim, eu sou. Ele falou o que ele fazia. Sabe por quê? João Batista conhecia a lei, e ele sabia que era isso que o Messias faria. Então, se nós conhecermos essa palavra e percebermos o que um cristão faz, e soubermos qual atitude que nós devemos ter, é simples você perceber quem está caminhando e quem não está. Quem está vivendo uma vida de discipulado e quem está vivendo uma vida de seguidor de Jesus. E a salvação não é para seguidores, irmãos, a salvação é para discípulos. Amém? Sabe por quê? Muitas pessoas, às vezes, eu tenho falado isso nos discipulados, falam assim, gente, às vezes a gente se baseia na hipergraça e é tão triste o que tem sido anunciado nesse tempo. A fé em Cristo traz a salvação para a minha vida. Então, se eu crer nele, eu já não preciso mudar em mais nada, porque eu já serei salvo no fim. Está tudo certo. Posso continuar caminhando do mesmo jeito nessa terra, porque eu creio que ele existe. Porém, irmãos, essa mesma palavra que diz que a salvação vem pela fé, e de fato ela vem pela fé no Filho de Deus, ela também nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então a verdadeira fé, ela precisa gerar obras na minha e na sua vida. Por quê, irmãos? Porque conheceremos a árvore pelo seu fruto. A obra, ela testifica se de fato nós fomos enxertados nessa videira ou não. Se de fato a gente está conectado ou não. Quer conhecer alguém? Vê a frutificação. A gente pode às vezes mentir por um tempo, irmãos, mas o caminhar, as atitudes, o conviver vai revelar para você se essa pessoa ela está enxertada ou não nessa videira. Porque é impossível nós termos nascido de novo, nós estarmos caminhando no evangelho genuíno, nós estarmos recebendo a capacitação do Espírito e continuar vivendo da mesma forma. Não tem como. A gente está desconectado. Por isso, irmãos, que
muitos dos problemas a gente não precisa tratar o problema. Nós temos que tratar a raiz do problema, porque se a raiz estiver conectada, irmãos, o problema desaparece. Tem muita gente que fica tentando podar os galhos podres, só que vai apodrecer outra vez se a raiz não for modificada. E o objetivo, irmãos, de nós estarmos como comunidade, o objetivo de estabelecer uma igreja, de sermos igreja, é de fato nós nos afiarmos, nós nos discipularmos, para que nós não venhamos pensar que estamos sendo salvos e na verdade no final tenhamos uma surpresa. Não, nós precisamos aprender mais sobre o Senhor, porque eu e você, ao ler essa palavra, eu e você a deparar com a santidade, com a beleza, com a pureza de Jesus, precisamos nos incomodar e nos constranger por quem nós somos e buscar nele a capacitação para ser como ele é. Ele mesmo diz: sede santos como eu sou santo. Se ele mandou a gente ser, irmãos, é porque tem como. É porque tem como a gente caminhar num caminho de melhor, é porque tem como a gente avançar para a pureza do nosso coração, é porque tem como a gente lavar os nossos olhos. Tem como, irmãos. A carne consegue? Não, mas o Espírito sim. Por isso, irmãos, nós precisamos tanto nos importar com isso. Hoje à noite, eu tenho uma mensagem também para compartilhar com a igreja, acerca da necessidade que nós temos de nos encher do Espírito. A necessidade que nós temos de fato, não só bebermos do Espírito, mas nos encharcarmos dele todos os dias. Nós precisamos sim estar inundados dessa presença, porque o de hoje não serve mais para amanhã, irmãos. Amanhã a gente vai precisar encher outra vez, porque senão a gente vai começar a gerar coisas que não são o que agradam ao Senhor. Então, vamos partir para essa mensagem. Essa primeira carta aos Tessalonicenses, ela talvez seja a mais antiga epístola escrita pelo apóstolo Paulo, que ainda exista hoje. O apóstolo foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever essa carta durante a sua segunda viagem missionária. Enquanto ele estava em Corinto, por volta ali dos anos 50 e 53 depois de Cristo, com a intervenção de suprir várias necessidades de uma jovem igreja. Tessalônica era uma jovem igreja ainda. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para de alguma forma suprir, tirar dúvidas que aquele povo tinha e continuar a conduzi-los por um caminho de discipulado com o Senhor Jesus. Mas uma das suas principais mensagens era a perseverança na fé. Porque se você bem sabe, a vida do crente, ela não é simples, ela não é fácil. E muitas vezes nós precisamos ser encorajados pelo Senhor para que de fato nós avancemos nessa caminhada. Todo mundo tem dia mau aqui, não tem? Tem dias que você está super na fé, que você, enfim, se de fato você precisar mover uma montanha, você vai ter fé suficiente para aquilo. Mas tem dia que parece que você tem que pular uma pedrinha e você está tão cansado e tão sobrecarregado que essa pedrinha parece o Monte Everest. Concordam comigo? É assim. Por isso, irmãos, que a palavra diz que quanto mais nós vermos que o dia do Senhor se aproxima, mais a gente precisa se reunir como igreja, porque a gente se encoraja, a gente se ajuda. Esse é o nosso papel. O dia que um não está bem, o outro fala assim: vamos orar junto. O dia que um não quer, o outro fala assim: vamos, você precisa. É lá que você vai se fortalecer, é juntando no ambiente de adoração que você vai se colocar na brecha uma outra vez. Nós precisamos cooperar uns com os outros, irmãos, ajudar uns aos outros. O papel da igreja, irmãos, é edificar. Só que infelizmente muitas pessoas estão destruindo uns aos outros, e isso é triste demais. Nós precisamos nos ajudar, nos mover em unidade, nos mover como um corpo, porque nós temos o mesmo Espírito, e se temos o mesmo Espírito, nós precisamos ter a mesma atitude. É o que a palavra nos diz. Bom, através dessa carta, Paulo confrontou várias calúnias que os adversários do Evangelho estavam fazendo contra ele. Então ele se defende nessa carta e também ele destrói qualquer erro doutrinário que os falsos mestres de Tessalônica estavam tentando ensinar o povo. Bom, Tessalônica era uma cidade próspera e também muito populosa. Ela era uma das mais prósperas do antigo reino grego da Macedônia.
Talvez pela sua localização, que ela estava ali no melhor porto natural do mar Egeu, e por ela passava a principal estrada que ligava Roma e Ásia. Durante então essa segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo ordenou ele, junto aos seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, a cruzar esse mar Egeu e seguir para Macedônia. Você vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 16. Com isso, se inicia a pregação do evangelho na Europa. Então, depois de pregar em Filipos, Atos 16 também, um pouquinho mais para frente, Paulo e Silas seguem para Tessalônica. Lá, Paulo e Silas trabalharam juntos, mas foram expulsos da cidade por um grupo de líderes judeus. Posteriormente, Timóteo, que era discípulo de Paulo, ele informa a Paulo que os santos de Tessalônica, eles permaneceram fiéis, apesar da perseguição que eles estavam sofrendo. Então Timóteo vem a Paulo e fala assim: ei Paulo, eles estão fiéis ainda, eles prosseguiram nesse evangelho, vamos escrever essa carta para de alguma forma cooperar com tudo isso que está acontecendo com eles, tire essas dúvidas, edifique, confronte aquilo que não é bom. Enfim, esses tessalonicenses convertidos estavam entre os primeiros europeus a abraçarem o evangelho, irmãos. E por isso foram perseguidos. É óbvio. A perseguição, ela vem na vida do cristão. Talvez hoje no ambiente que nós estamos pode não ser tão severo o quanto é em outros lugares, mas nós somos perseguidos, irmãos. Em diversas coisas, em coisas simples nós somos perseguidos. E você sabe disso. Além disso, esse povo de Tessalônica também tinha muita dúvida sobre a volta de Jesus, sobre a sua segunda vinda, né? Como que isso iria acontecer. Então, Paulo, em sua carta para eles aqui, ele escreve palavras de incentivo, visando fortalecer essa igreja, para que eles perseverem na sua fé, e também esclarece algumas de suas dúvidas em relação à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que então essa carta vai ensinar para a gente? Se eu pegar e ler toda essa carta, irmãos, persevere, porque perto está o Senhor. Amém? Então vou resumir um pouquinho para você, do capítulo 1 até o 5, onde a gente vai ler aqui, e depois eu vou ler o texto. Do 1 até o 3, Paulo vai expressar sua gratidão aos santos de Tessalônica, ele vai lembrar da bondade com que ministrou para eles, vai expressar alegria, fidelidade, vai incentivar a ter mais amor uns com os outros e com todas as pessoas. Do 4 ao 5, Paulo vai exortar os membros da igreja a se santificarem. Ele vai explicar para esse povo que quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis ao testemunho de Cristo, tanto vivos como mortos, serão arrebatados para se encontrar com Ele. O apóstolo vai lembrar aqui os membros da igreja de prepararem-se para essa segunda vinda e vigiar para estarem prontos no dia em que o Senhor vier. E aí, irmãos, ele vai dar algumas instruções finais, que é onde eu e você vamos nos atentar agora para a exposição dessa mensagem. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Diante disso, Paulo vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz, que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Só até aqui, irmãos. Quero orar mais uma vez com vocês. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder conduzir a tua mensagem, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida de uma forma simples, mas ao mesmo tempo, Pai, necessária para a edificação do teu corpo. Oro para que o Senhor conduza cada uma dessas palavras, prepare cada coração que está neste lugar para receber essa semente, proteja essa semente, Pai, para que ela não seja roubada pelo inimigo, mas cuide e cultive-a para que, de fato, toda a vida aqui, Pai, consiga absorver dessa palavra a instrução que o Senhor nos dá nessa manhã. Que o Senhor continue, Pai, operando em nosso meio e que de uma forma maravilhosa nós venhamos conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero começar com você no verso 12 e 13. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai lendo agora verso por verso e a gente vai partilhando um pouquinho do que cada uma dessas linhas aqui vai nos ensinar. Verso 12 e 13, vou repetir com vocês. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, liderança muitas vezes é almejada pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas querem estar em evidência, elas querem de alguma forma alcançar cargos porque elas julgam que esse é um lugar de privilégio, né? Um lugar melhor para estar. Poxa, todo mundo vai te ver, todo mundo vai às vezes te admirar pelo que você faz. É um lugar que talvez receba atenção e tantas outras coisas. Mas liderança não é um posto de privilégios, irmãos. Liderança é um posto de trabalho, não é o que muitas pessoas pensam. Quanto mais responsabilidades, mais trabalho você vai ter. Quanto mais o Senhor te confia, mais Ele vai cobrar da sua vida. Então, antes de pedir algo ao Senhor, entenda o que isso significa na sua vida. Porque a palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, entenda o que significa. Para que uma pessoa esteja em evidência, ou de alguma forma, o Senhor a chamar para ocupar um cargo de confiança, ou aparentemente mais bem visto do que outros, entenda que aquilo ali tem gerado naquela pessoa ainda mais responsabilidade e ainda mais peso sobre o seu fardo, para que de fato ela possa viver de acordo com aquilo que ela alcançou. Ela possa cooperar ainda mais, trabalhar ainda mais, entregar ainda mais, renunciar ainda mais, para de fato viver da forma com que o Senhor deseja. Por isso, tenha consideração por cada líder. Honre os líderes, é o que essa palavra está dizendo. Respeite, cuide, ame, incentive, encoraje, ore. Poucos oram pelos líderes, irmãos. Vou te ser bem sincero, poucos talvez orem por nós, que estamos à frente desse trabalho. Talvez você é abençoado por essa comunidade, talvez você venha aqui, ouve a palavra, é instruído por ela, ama essa igreja, mas na hora das suas orações você não consegue orar por nós. Assim, Pai, fortaleça os nossos pastores, Pai, cuide deles, Pai, que não falte nada na casa deles, Pai, que o Senhor continue a derramar graça, favor sobre a vida deles. Talvez você não lembre disso, porque muitas vezes nós somos egoístas, e a gente pensa só nas nossas necessidades. E às vezes a gente esquece de honrar aqueles que o Senhor tem colocado para de alguma forma estar nos conduzindo por esse caminho de vida também. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está rogando ao povo, irmãos, acatais com apreço os que trabalham entre vós. Coloca a outra versão para mim aqui, Ju, por favor, a NVI. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra. Honre, cuide, ame, zele em nome de Jesus. Caminhe com essas pessoas. Eu não estou falando só da gente não, talvez seja um chefe que você tenha, talvez seja um líder de GC, de departamento, talvez sejam os seus pais. Honre, tenham consideração pelo trabalho, pelo cuidado, pelo joelho no chão deles, em nome de Jesus. Depois,
ele finaliza: vivei em paz uns com os outros. Ainda esse primeiro versículo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus da paz. Ele não é um Deus de confusão. Não viva uma vida de picuinha, de murmuração. Não viva uma vida querendo apontar o erro das pessoas o tempo todo, querendo de alguma forma atrapalhar essa comunicação, se fechar para o relacionamento. Vivam em paz. A gente já tem tanto problema lá fora, irmãos, para a gente começar a ter problema entre os nossos irmãos. A igreja precisa ser um lugar agradável para nós. As nossas reuniões precisam ser um lugar de prazer. Nós precisamos sonhar. Vamos ter problemas? Vamos, irmãos. Somos seres humanos, é normal. Mas nós precisamos lembrar que o objetivo é vivermos em paz uns com os outros. Então, por favor, relevem muitas coisas também. Ai, pastor, o irmão passou do meu lado hoje, não cumprimentou, ele não gosta de mim mais, vou virar a cara para ele. Ai, gente, vivam em paz. Talvez aquele dia esse irmão que nem olhou para você, está tão preocupado que ele precisa do seu abraço. Só que ao invés de dar um abraço para ele, você virou a cara para ele também. Entendam, irmãos. Vivam em paz, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, como o Senhor nos ama. Depois ele continua aqui no verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para advertir os insubmissos, os ociosos. A igreja precisa trabalhar unida, irmãos. A igreja precisa trabalhar forte. Todos precisam botar sua mão no arado. Afinal, o chamado não é para um ou para outro, é para todo mundo. Todos nós fazemos parte desse corpo. Tem muito trabalho, irmãos. Faça a sua parte. E se você perceber que um dos seus irmãos não está fazendo, que ele pode fazer mais, que às vezes ele está se acomodado no banco, mas que Deus deu um dom, deu um talento, você já é capacitado pelo Espírito para, com amor, pegar na mão dele e falar assim: vamos além, sai desse banco, faça algo para o Senhor, entregue mais para o Senhor. Nós precisamos de você e você precisa exercer o seu chamado. Admoesteis uns aos outros em amor, irmãos. Cuidem uns dos outros. Confortem também os desanimados. Irmãos, vocês já viram como carrega uma bateria do carro? Nosso carro vive acabando a bateria. Por coisinha boba. E às vezes a Kathleen esquece o farol ligado, acaba. E graças a Deus, Deus providenciou um cabo de enxerto, para a gente não passar tanto aperto mais. Aí, irmãos, o que acontece? Quando uma bateria está descarregada, às vezes ela ainda pode ser carregada outra vez. O que você precisa para isso, irmãos? Você precisa de um cabo e precisa o quê? De uma bateria que está funcionando, com carga. É assim na nossa vida, irmãos, consolando uns aos outros. Às vezes tem um irmão seu que a bateria já está fraquinha, arriada. Pega ali, fala assim: vem cá, deixa eu te carregar outra vez, deixa eu te fortalecer, deixa eu te dar fôlego, deixa eu trazer energia para a sua vida uma outra vez. É papel da igreja, isso é vida da igreja, irmãos. Às vezes você não sabe nem o que é ser igreja, é isso que eu estou te falando, é ser igreja. Amém? Além disso, essa palavra está nos dizendo para que ampareis os fracos. Nós precisamos auxiliar aqueles que estão fracos, irmãos. Tem gente que ainda é fraco na fé, ou tem gente que está fraco na fé por decepções que sofreu, por coisas que tem tentado desconectar essas pessoas. Nós precisamos ser resposta. Nós precisamos fortalecer essas pessoas. Irmãos, tem gente que não vai ter força para caminhar. Sabe o que a gente vai fazer? Pega a maca. Mas a pessoa precisa querer. E nós sabemos disso. A igreja precisa ser resposta e a pessoa precisa querer viver a resposta também. Senão, irmãos, não funciona. Tem a responsabilidade do corpo e tem a responsabilidade individual de cada um também. Amém? Mas é um papel da igreja auxiliar os fracos. Depois ele fala: e sejais longânimos para com todos. O que é isso? Sejam pacientes, irmãos, para com todos. Respeitem o processo de cada pessoa. Sabe, às vezes, se você, pastor, não, porque eu quando converti, do dia para a noite, minha vida mudou e aquilo acabou e ponto. Não aceito, aquele irmão vai, se converte na igreja e de repente a vida ainda não está do jeito que deveria estar.
respeite o processo, irmãos. Cada um tem um tempo. O que precisa estar correto dentro daquele coração é o desejo de mudança. Mas talvez vai ser um processo aquela pessoa vencer alguns obstáculos ainda. O que ela precisa é permanecer no Senhor. Então o nosso papel de igreja não é apontar o dedo para aquilo que a pessoa não mudou. Claro que a gente vai confrontar com amor quando necessário. Mas o papel é falar assim, irmão, o que você está precisando para vencer isso? Eu vou entrar nessa batalha com você, eu vou orar com você, vamos junto, vamos procurar estratégia para a gente vencer esse obstáculo, porque eu quero que você cresça mais, quero que você amadureça mais. Não é virar para o outro irmão e falar assim, ih, você viu o que fulano está fazendo ainda? E aí vira as costas para o irmão. E aí esse irmão vai morrer, ao invés de o quê? De viver. Então, irmãos, entendam que nós precisamos nos mover como igreja genuína de Cristo, para que de fato essa família, essa comunidade, ela seja edificada e fortalecida. Muitas vezes a gente está dividindo ao invés de somar. Nós temos que nos fortalecer, ser mais unidos, cuidar mais uns dos outros. Depois ele vai dizer lá no verso 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Irmãos, não retribuam mal com mal. Paguem com bem. É isso que o Senhor espera de nós. Nós damos o que nós temos, irmãos. A palavra em Lucas 45 vai dizer que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Se você está retribuindo o mal, irmãos, é porque o seu coração está com coisas más. Porque a gente dá o que a gente tem. Se o seu coração tem coisas boas, vai sair coisas boas de você. Por isso, não retribuam mal com mal. Não deixe que a impureza das pessoas toque na pureza que Cristo está gerando nas suas ações. Não deixe que a falta de amor das pessoas gere falta de amor em você. Não deixe que a falta de comprometimento do outro gere falta de comprometimento em você. Porque no final, irmãos, é a gente e Deus. É o que a gente fez com o que o Senhor esperava que fizéssemos. Por favor, cuidem do coração de vocês. Cuidem da atitude de vocês. Não vivam como as pessoas vivem se elas não estão vivendo da forma correta. Tenha a sua atitude como a de Cristo. Amém? Gálatas 6:9 também vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, não se cansem de fazer o bem, a gente nunca está perdendo. Não se cansem de amar, você nunca vai estar perdendo. Ai pastor, eu amo todo mundo, ninguém me ama. Continua amando, irmãos. Porque o papel de um discípulo é amar, não é receber amor. Jesus foi odiado, irmãos, por muitos, e ainda continua sendo. Você acha que eu e você, imperfeitos, vamos ser amados por todos? Não vamos. Mas de Jesus sempre fluía amor. E assim tem que ser com a gente também. Nós precisamos estar nessa fonte, irmãos. A nossa atitude precisa ser como a dele. Por isso, não se cansem de fazer o bem, porque tem colheita para aqueles que perseveram na bondade. Amém? Depois ele fala lá no verso 16: regozijai-vos sempre. O que é isso, pastor? Alegrem-se sempre. Falou hoje, falou amanhã, falou dia 6 de fevereiro? Não. Falou assim, alegrem-se no dia que as coisas acontecerem para você. O que falou? Sempre. Sempre, é sempre, irmãos. É no dia que está tudo bem, é no dia que está tudo mal, é no dia que você teve uma promessa alcançada, é no dia que você ouviu um não do Senhor, é todos os dias, é sempre, irmãos. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Por isso que a gente precisa se alegrar sempre, mesmo achando que nós não temos motivo, irmãos. Porque quando a gente se entristece é porque nós estamos colocando a nossa alegria em coisas ao invés de em uma pessoa que é o Senhor. Todo mundo pode te abandonar, mas o Senhor nunca vai.
Todo mundo pode falhar com você, mas o Senhor nunca vai. Tudo pode parecer não estar acontecendo como você espera, mas se está nas mãos do Senhor, está cooperando para o seu bem, então é bom para você. Por isso, alegre-se sempre. Pastor, mas eu vou chorar. Jesus chorou. Vai acontecer coisa. Tudo bem, irmãos. Ser e estar são coisas diferentes. Você pode estar em um momento triste, chore ali, acaba com aquela tristeza ali e rapidamente já se lembre de que o Senhor espera a sua alegria, que você tem mais motivos para se alegrar do que para se entristecer. Sinta logo e jogue isso para fora, irmãos. Não reprime também não. Tem que chorar, chora, acaba o choro, enxuga as lágrimas, levanta a sua cabeça e avança. Porque perto está o Senhor. Nossa alegria, ela tem que ser ultra circunstancial, irmãos. Nós não nos alegramos pelas circunstâncias. Nós nos alegramos pela vida de uma pessoa que é eterna. Nós nos alegramos por Cristo, em Cristo. Porque nele nós já temos tudo. 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai falar assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem uma glória que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Entenda isso. Tem muito mais valor do que qualquer coisa que a gente esteja passando. Por isso a gente tem que fixar os olhos, não naquilo que está passando nessa terra, mas naquilo que nunca passará. Amém? Glória a Deus. Verso 17 vai falar assim: orai sem cessar. Não parem de orar, irmãos. Não parem de buscar. A oração é relacionamento com Deus. Não é só quando você precisa de algo que você vai até o Senhor, porque Deus não é o seu servo, é você que é servo dele. Tem muita gente tratando Deus como servo e só vai até a oração, só tem esse momento para pedir coisas para Deus, mas não para conhecer Deus, não para se relacionar, para ter intimidade, para amadurecer. Orai sem cessar, irmãos. Conheçam o coração do Senhor, tenham mais experiências com Ele, sejam marcados pela glória do Senhor. Eita glória! Deixa eu te falar uma coisa, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foram em ambientes de oração. Eu não troco esse púlpito pelo meu secreto com Deus, irmãos. É o melhor lugar para estar, é o melhor, é eu e Ele, irmãos. É ali que eu me sinto cuidado, é ali que eu me sinto bem. Irmãos, não saiam de casa sem orar. Fortaleçam a sua fé. Se encorajem. Deleitem-se aos pés do Senhor. É nele que vocês encontram refúgio, segurança. Orai sem cessar, irmãos. Não deixe que isso apague. É tão triste. Eu criei um dia específico para orarmos em comunidade. Irmãos, tem dia que eu estou aqui com mais um. Falo assim, cara, tem tanta gente nessa igreja. É o dia da gente se unir em oração, pelas causas da igreja, movendo por tudo que o Senhor tem para fazer em Portugal. É um dia de oração em unidade, específico para isso. Ah, pastor, só vou orar nesse dia? Não, irmãos. Todo mundo ora em casa, mas nesse dia a gente ora junto. Por favor, ore conosco, irmãos. Muitas batalhas a gente vence é de joelhos. Tem hora que a gente precisa se posicionar. 1 Pedro 4,7 também vai dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Vamos dedicar mais a isso, irmãos. Faz parte da vida de um cristão, é uma disciplina espiritual. Orem mais. Vocês não vão se arrepender disso, pode ter certeza. Verso de número 18 vai falar assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus com Cristo para convosco. Volto a dizer, irmãos, é só no dia bom que você vai dar graças a Deus? Em tudo, irmãos, em tudo. Como eu já te citei aqui, Romanos 8, 28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu estou que estou. Irmãos, deem graças ao Senhor. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Agradeçam. Eu uma vez fiz um exercício com a Kathleen. Acho que foi até ela que quis fazer isso na época. Ela colocou um potinho da gratidão no nosso criado. Logo que a gente casou. E aí, todos os dias, a gente tinha que escrever um papelzinho com 5 motivos para agradecer naquele dia. Irmãos, mesmo nos piores dias, nós tínhamos mais do que 5 motivos para agradecer. Se você não está conseguindo enxergar isso, exercite dessa forma. Coloca um potinho lá na sua casa. E crie essa disciplina de encontrar nos seus dias os motivos de gratidão que você tem. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Porque tem hora que a gente está infeliz com quem nós somos, mas é porque nós de fato nem estamos enxergando quem nós somos. Tem hora que a gente está infeliz com as coisas que estão acontecendo, porque na verdade a gente está olhando para aquilo que não está acontecendo, ao invés de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Analisem melhor. Sabe por quê? O inimigo ele pode até estar tramando contra você, mas a mão do Senhor é muito mais poderosa e muito maior do que tudo aquilo que ele possa estar tentando fazer com você. Então você sempre terá motivos para render ação de graças ao Senhor. Por favor, não permita que a murmuração tome conta dos seus dias. Salmo 136:1, como eu disse já, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos lá, irmãos, prosseguir aqui, verso de número 19, vai falar assim: não apagueis o espírito. Verso de número 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Irmãos, não rejeitem o Espírito Santo. Não rejeitem, parem de rejeitar o que o Espírito tem para fazer em você. Pare de racionalizar todas as coisas, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não vai fazer sentido para a sua carne, vai fazer sentido só para o seu espírito. Tem decisões que o Espírito Santo vai te mandar tomar, irmãos, que se você tentar tomar na carne, você não vai tomar. Se você colocar um passo no espírito e depois querer dar o outro na carne, você não vai continuar caminhando. Porque se você se move pelo Espírito, você precisa prosseguir na caminhada do Espírito. Porque a carne não vai ver o que o Espírito vê. A carne vê o que é físico. E o Espírito contempla o que é espiritual, o que há de vir. Pela fé, nós acessamos coisas que já estão disponíveis para nós, amém? Só que a carne vê o agora. E se eu posso, ela racionaliza. Mas o nosso Espírito sabe que nós servimos um Deus onipotente. Que com uma palavra cria coisas a partir do nada. E é nele que precisa estar a nossa confiança e dependência. Por isso, irmãos, não apaguem o Espírito Santo. Aqueçam, embriaguem-se do Espírito Santo. Encham, encham, encham. Não só para saciar, mas para transbordar, amém? Para que de fato nós possamos ser guiados, capacitados, potencializados pela obra do Espírito. Não desprezem as profecias, cada palavra declarada, cada instrução do Senhor para a sua vida. Retenha o que é bom, irmãos. Vai ter profeta também que vai levantar para a sua vida para profetizar coisas que nem é bíblico. Então aquilo você lança fora. Mas o que vem de Deus, o seu Espírito vai saber, retenha. O que não, joga fora. Mas não apague o Espírito em nome de Jesus. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Irmãos, que o próprio Deus gere pureza e santidade em nós, que Ele nos conserve, que Ele continue a nos orientar, a lavar as nossas vestes, a limpar o nosso coração, que muitas vezes tem sido corrompido por tantas coisas. Que seja o próprio Deus a fazer a boa obra em nós, irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos, não só o nosso espírito, mas a nossa alma e o corpo,
conservados irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível, irmãos? É não dar motivo para ninguém falar algo de você. Vão falar, de qualquer forma, mas que sejam sem motivo para falar. Que sejam blasfêmias, que sejam mentiras, mas mantenha um coração irrepreensível. Porque é isso que o Senhor vai ver. O Senhor não está preocupado com a opinião das pessoas para com você. Ele está preocupado com o que Ele pensa de você. Seu coração precisa se manter irrepreensível. A sua atitude precisa se manter irrepreensível. Não dê motivo para as pessoas falarem de você, da sua conduta, do seu caráter, da sua vida. Não dê motivo. Amém? Depois, 24 diz: fiel é o Senhor. Irmãos, nós servimos um Deus fiel. A gente pode até ser infiel muitas vezes, mas o nosso Deus não é. Nosso Deus continua sendo quem Ele é. O grupo de louvor já pode subir, eu já estou caminhando para o fim. Filipenses 2,13 vai dizer: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ele continua sendo fiel para você. Irmãos, Deus só precisa do nosso sim. Deus precisa da nossa entrega. Ele precisa que você renuncie, escolha viver uma vida de discipulado, porque o resto é Ele quem faz, irmãos. O nosso papel é de rendição, porque através dessa rendição o Senhor pode fazer qualquer coisa. Só precisamos entregar o controle para Ele. Não tem nada que Cristo não possa vencer. Ele já venceu tudo por mim e por você. A gente só precisa crer, arrepender e devolver o controle para quem tem toda a sabedoria do mundo para poder de fato orientar a nossa vida e produzir algo de bom com aquilo que é nada. Amém? Depois, verso de número 25 vai dizer: irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo é tão lindo porque em diversas cartas ele sempre pediu oração. E eu quero fazer isso com vocês hoje também. Irmãos, orem por nós. Lembrem-se de nós nas suas orações. Intercedam. Nós precisamos tanto de intercessores nessa casa. Nos ajudem em oração. Vamos guerrear junto. Eu creio que o Senhor tem algo grandioso para fazer em Viseu, irmãos. E eu conto com você para isso. O Senhor está contando com a gente, irmãos. Juntos nós somos mais fortes. Nós somos mais expressivos. Então vamos orar junto também. Ore por nós em nome de Jesus. Verso 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Irmãos, tenham comunhão entre vocês também. Sabe, passem tempo juntos, criem relacionamentos saudáveis, amizade, se fortaleçam, se admoestam em nome de Jesus. Vai tomar um café com o irmão, visite alguém, mande uma mensagem para alguém, cuidem uns dos outros. Isso não é papel só nosso, isso é papel da igreja. Amém? Cuidem uns dos outros, nós somos uma família. Mostre que se importa. Verso de número 27, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Irmãos, assim como eu tornei conhecido para vocês cada uma das instruções dessa carta, conduz essa mensagem a cada irmão da sua vida, amém? Continue a anunciar esse evangelho, continue a instruir cada uma das pessoas que Deus colocar no seu caminho, faça o seu papel de discípulo, anuncie as boas novas do evangelho. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, porque ela é suficiente para todas as coisas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Diante de uma mensagem como essa, irmãos, não tem como eu e você não refletirmos sobre como nós temos sido igreja. Sabe, eu sei que muitos são os motivos de nós nos arrependermos nessa manhã e de buscar no Senhor auxílio para que sejamos ainda melhores como parte desse corpo. Então eu quero que você ore ao Senhor na sua individualidade, você e Deus. Peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor instrução, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração, reveja as suas atitudes e peça ao Senhor ajuda para melhorar, ajuda para santificar, ajuda para ser puro, para se fortalecer. Que 2022, irmãos, seja o ano de acessar mais a vitória de Cristo. É o tema do ano, irmãos, mas como nós sempre reforçamos, a vitória já está, Cristo já venceu.
mas nós precisamos amadurecer, irmãos, para alcançar muitas coisas em Deus. Então que seja um ano de maturidade. Se em 2020, 2021 você não orava, que 2022 seja o ano que você mais vai orar, que seja o ano que você mais vai buscar o Senhor, mais vai buscar conhecimento dessa palavra, mais vai servir ao Senhor. Avancem, irmãos, não se esfriem porque vocês estão num país que é mais frio fisicamente. Não se entristeçam porque as pessoas ao seu redor estão tristes. Seja luz onde o Senhor te colocar, porque onde a luz entra, as trevas se dissipam, irmãos. Começa a definir as temperaturas onde você for. Ah não, aqui era frio, porque agora é quente, porque eu estou aqui. Não tinha a presença de Deus, mas agora tem. O céu era de bronze, mas agora é aberto, porque Cristo está aqui. Amém, irmãos? Tomem posse de tudo aquilo que o Senhor já depositou sobre a sua vida, porque o Espírito já nos foi dado, e Ele é tudo que nós precisamos para ser selados para a eternidade. Então vivam pelo Espírito em nome de Jesus. Sejam a igreja de Cristo em nome de Jesus. A vida da igreja, irmãos, está em eu e você sermos como Cristo. Eu e você vivermos a vida de Cristo e refletirmos isso nos nossos relacionamentos. Se cada um fizer a sua parte, irmãos, seremos um só corpo, porque nós estamos ajustados, nós estamos alinhados, fortalecidos e capacitados para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus, se existe algo que tem te desconectado, esse é o momento para você orar e buscar do Senhor força para vencer esse obstáculo. Amém? Então vamos louvar mais uma canção. Tu és tudo que é o mais caro, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença.
você mais uma vez, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa casa, Jesus. Nós ansiamos pela Tua presença aqui e queremos ser a igreja do Senhor, Pai. Cuide do nosso coração, Pai, transforme o nosso caráter, molde as nossas atitudes, Pai, e una-nos como um corpo que é Teu, Pai. O Senhor é o cabeça deste lugar e eu oro, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos ser alinhados e ajustados pelo Senhor. Mude as nossas atitudes, Pai. Mude o nosso ser por completo, Pai, para que de fato vivamos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que cadeias sejam quebradas, para que pessoas sejam desamarradas, Pai, que o Senhor possa tocar em cada lábio aqui, Pai, e purificar os lábios, Pai, para que não saiam palavras torpes, palavras de desânimo, de encorajamento ou que firam as pessoas, Pai, mas toque os lábios, a língua, Pai, para que ela não seja o chicote do corpo, em nome de Jesus. Oro, Pai, para que de uma forma especial o Senhor possa visitar cada familiar aqui representado, Pai. Restaure os relacionamentos que estão destruídos em nome de Jesus. Pai, cure os enfermos, porque onde o Senhor passa, Pai, milagres acontecem e nós discernimos, Pai, temos convicção da Tua presença entre nós. Então, se há algum enfermo neste lugar, que o Teu toque, Pai, gere cura nessa pessoa agora em nome de Jesus. Pai, se existe alguma causa sendo apresentada pelo Senhor que pareça impossível para os homens, declare uma só palavra, Pai, porque tudo é possível àquele que crê. Pai, aumente a fé do Teu povo para que de fato vivam, Pai, a vida que o Senhor tem para cada um de nós, para que o mundo continue olhando, Pai, para a Tua luz a brilhar e reconheçam a santidade que há no Senhor, se curvando povos de todas as línguas, nações da terra perante o Senhor e a Sua glória, Pai. Que o Teu nome receba, Jesus, a adoração. Que o Senhor, Pai, seja honrado e glorificado por cada vida aqui, Pai. Que por onde nós passarmos, nós venhamos ser semeadores do Teu reino, Pai. Que onde nós pisarmos, Pai, nós venhamos mudar as realidades, porque não sendo nós, Pai, mas o Senhor, isso será possível, Pai. Nós queremos agradar a Ti, Pai. A nossa vida, Pai, ela se resume em Cristo. O nosso viver se resume em Cristo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, torne essas palavras realidades nessa igreja. Faça de nós servos bons e fiéis, que Te agradam, Pai. Servos bons e fiéis, que declaram amor ao Senhor não só com as palavras, Pai, que não Te honram só com os lábios, Pai, mas que a vida testifica do amor, da fé e da verdadeira devoção a Cristo Jesus. Nós somos Teus, amado. Eis-nos aqui. Continue a nos conduzir, continue a falar a cada coração, dê novas experiências àqueles que só vivem das passadas. Faça, Pai, faça algo novo na vida do Teu povo, Pai. Honre a busca e a entrega, Pai. Em nome de Jesus, que cada vida aqui seja marcada, Pai, por testemunhos e testemunhos e testemunhos da bondade do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, porque eu sei, Pai, que assim o Senhor fará. Nós amamos o Senhor, Pai. Obrigado. Amém. Amém, igreja. Eu quero que, se você é uma das pessoas que precisa hoje aceitar o Senhor ou se reconciliar com Ele, se você quer essa mudança, esse novo começo, esteja aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar com você e por você. E como igreja nós queremos cuidar de você, te servir como você precisa ser servido, te dar a mão, te colocar na maca se for necessário, mas nós não te queremos deixar para trás. Ninguém aqui está com pressa de chegar lá. Nós queremos levar pessoas com a gente. Por mais que a gente anseie estar com o nosso Senhor e esse seja o melhor lugar, nós ainda precisamos estar aqui. A cada um de nós foi dada uma missão, e quanto mais irmãos nós pudermos levar para nos alegrar conosco nos céus, nós queremos. Então, por favor, se você quer ser parte dessa família celestial, se você de alguma forma quer ser adotado pelo Senhor, precisa dessa nova vida, você possa ser conduzido aqui à frente em nome de Jesus. Se tem alguém em casa que nos assiste também,
Se você é uma dessas pessoas que quer um novo encontro com o Senhor, que quer de alguma forma adorá-lo, que quer viver esse novo começo, envie o seu contato para a gente, porque nós estaremos em contato com você. Nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Tem alguém hoje? Se tem, levanta a mão. Não? Amém. Que o Senhor possa conceder uma nova oportunidade se tiver alguém que precisa tomar essa atitude. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor fez. Levanta a sua mão, deixa eu te abençoar. O amor de Deus Pai, essa graça maravilhosa e potencializadora do doce Espírito de Deus, continue a capacitar cada um de vocês. Não só neste dia, mas todos, para que vocês se alegrem sempre, para que vocês deem ação de graças ao Senhor sempre, para que vocês orem sempre, para que vocês amem sempre e que da vida de vocês produzam sempre bons frutos para o Senhor. Que tudo isso te acompanhe na sua jornada e que a fidelidade de Deus continue a marcar a sua história, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz, meus amados, e sejam a igreja do Senhor em nome de Jesus.